Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 105 dos fanáticos do Algarve. Hoje vamos analisar o Distritalão, o CP, a Liga 3 do Monca, a segunda Liga do Farense e a primeira Liga do Portimonense. Os fanáticos de hoje são o Armando Alves e o Carlos Encarnação. Armando, antes vamos começar com o ciclismo. Começou a edição 49 da Algarvia, que no essencial serve para estágio do pelotão internacional. Há, no entanto, duas equipas algarvias na prova, com o Farense a entrar na parceria com o Tavira. Um comentário para esta volta. Olá, cumprimento todos os que estão a participar e também aqueles que nos estão a ver e a ouvir. O Algarve deu há uns anos um salto qualitativo grande com a passagem da Volta ao Algarve em ciclismo para esta data. É o início da época. Para as equipas portuguesas, é mesmo o início da época. As equipas estrangeiras, algumas delas já fizeram algumas provas no Médio Oriente, na América do Sul, enfim, um vasto calendário internacional, na qual a nacionalidade das equipas portuguesas não participam. O nosso calendário é mais restrito. E há aqui dois aspectos a considerar. O primeiro é o prestígio que a prova inegavelmente tem, e depois o outro que me parece relevante também é a incapacidade que nós temos de competir com esta gente que cá vem, porque vem cá gente da primeira água, dos primeiros lugares do ranking mundial, das melhores equipas. Não vêm todos os melhores ciclistas, porque nesta altura também decorrem outras provas. Aqui ao lado está a decorrer a Volta à Andaluzia, que é também uma competição que atrai muita gente do primeiro plano, mas mesmo assim, havendo alguma concorrência nesta altura do ano, a verdade é que temos aqui um naipe de corredores de exceção que costumamos ver apenas pela televisão, nas grandes competições, na Volta à França, na Volta à Itália, e isso só por si significa muito para o Algarve, também em termos de promoção. Em termos competitivos, não temos possibilidade, nem o Loutano, nem o Tavira, nem qualquer outra equipa portuguesa pode eventualmente conseguir um brilhete numa ou noutra etapa, e um brilhete aqui será ficar nos 10 primeiros, eventualmente nos 5 primeiros, mas mais do que isso não, porque o nível competitivo das nossas equipas está muito longe da capacidade que estas grandes equipas demonstram. Há um aspecto que hoje estive em Monchique, a etapa terminou na minha terra e fui lá dar um salto. As pessoas têm dificuldade em identificar as equipas portuguesas, os espectadores. Isto tem a ver com duas circunstâncias. Uma delas é que há pouca competição no Algarve e, portanto, as equipas passam pouco pelas estradas da nossa região. Há quantos anos a Volta a Portugal não passa pelo Algarve, não é? E, portanto, as pessoas desabituam-se, deixam de ter referências. E outro também, hoje contavam-me que a equipa de Tavira, que é a mais antiga do pelotão do ciclismo, já mudou de nome por 21 vezes, consoante os patrocinadores, e de cada vez que muda de nome, ou geralmente quando muda de nome, muda de equipamento. E então havia muita gente a perguntar: então e a malta do Tavira, onde é que anda? Porque ainda não se identificaram com os equipamentos desta temporada, dessa parceria, dessa aposta que o Farense está a fazer no ciclismo, como parceiro do Clube Ciclismo de Tavira. E, portanto, há aqui uma série de fatores que levam a que a prova seja um pouco mais para inglês ver, em termos competitivos, porque de facto não temos grandes possibilidades na estrada de fazer alguma coisa. Foi bonito ontem ver, quando a caravana passou pelas ruas de Lolé, o Loutano à frente do pelotão e as pessoas de Lolé a aplaudirem e a reconhecerem os seus ciclistas. Vamos ver se o mesmo acontece em Tavira e se reconhecem os equipamentos, porque era bom. São duas cidades do Algarve que nutrem grande entusiasmo pelo ciclismo. Pode mesmo dizer-se que tanto em Lolé como em Tavira, com toda a propriedade, a modalidade principal é o ciclismo e portanto, esperemos que em Tavira o pelotão também seja acarinhado e os corredores da terra. E esperemos, sobretudo, que estas duas equipas algarvias aproveitem para rodar bem, para criar uma boa base, boas condições,
para terem boas participações no que aí vem e, sobretudo, na volta a Portugal, que é aquilo que os amantes do ciclismo em Portugal mais olham em termos das equipas nacionais. Um aspecto que me chamaram a atenção também hoje é que, devido já à profusão de provas, a Volta ao Algarve teve transmissão em direto nos canais televisivos internacionais nos 2 primeiros dias, mas nos outros não terá, porque há outras provas, os horários sobrepõem-se e, portanto, eu acho que deve ser um aspecto a repensar pela organização. O que me disseram é que há o risco de, atrasando o horário de chegada e naturalmente também o horário de partida, mas atrasando o horário de chegada, há o risco de ser já um pouco escuro, dificultar depois o regresso das equipas dos hotéis e por aí fora, toda aquela logística do final de cada etapa. Mas a verdade é que uma coisa é a transmissão em direto, com os efeitos que isso tem em termos de promoção da região e por aí fora. Outra coisa é a transmissão em diferido, em que se calhar só metade ou um terço ou nem isso dos potenciais espectadores estão a ver as imagens e, portanto, é um reparo que eu faço, se é que o posso ou devo fazer, creio que sim, porque é para benefício do Algarve, é que em próximas edições haja o devido cuidado para que esse valioso produto que é a transmissão das imagens da Volta ao Algarve em vários canais internacionais possa ocorrer e que naturalmente atrairá um número de espectadores muito, muito mais elevado. Em relação a favoritos, ao que vai dar a corrida e por aí fora, vai ser um estrangeiro a ganhar, muito provavelmente, e se não for um estrangeiro e for um português, será um português de uma equipa estrangeira, porque não há a mínima possibilidade em termos competitivos. Temos o João Almeida e o Rui Costa. O Rui Costa hoje esteve muito bem a Monchique, poderia inclusive ter ganho a etapa, mas à parte dos portugueses que correm nas grandes equipas estrangeiras, não temos ciclistas a competir nas equipas nacionais que possam aspirar a ganhar a Volta ao Algarve. Se puder ser um desses 2 portugueses, que são de facto excelentes corredores e que já deram provas, inclusive o Rui Costa foi campeão do mundo, o João Almeida tem brilhado na Volta à Itália. Se for um deles a ganhar, ótimo, será muito bom também para o ciclismo português, para os jovens que se iniciam na modalidade e que precisam sempre de ídolos e de referências. Se não houver essa possibilidade, será seguramente um dos muitos estrangeiros de reconhecidos méritos que aqui está. E termino dizendo sobre isto que é uma boa oportunidade para as pessoas, os adeptos do desporto em geral, irem para a beira da estrada, porque é uma grande competição, são corredores do top mundial que aqui estão e nem todos os dias temos a oportunidade de os ver passar junto da nossa porta. Encarnação, e a volta? Olha, em primeiro lugar, boa noite para vocês, também para aqueles que nos possam vir a ver, e sei que são muitos, pelo menos já vamos sendo abordados na rua por alguns temas mais quentes que aqui semanalmente vamos falando, que é muito bom sinal, é sinal que nos estão a ver e a ouvir. No que diz respeito à Volta ao Algarve, é sempre um privilégio ter uma das provas rainhas do ciclismo português no Algarve, e como o Armando disse muito bem, este é como que o arranque para uma época que poderá ser proveitosa para as 2 equipas algarvias. Também dar os parabéns quer ao Loutano, quer ao Tavira Farense por estarem envolvidos nestas competições, e que certeza esta não será a primeira, ou será a primeira de muitas outras, mas lá está, é pena o Algarve só ser chamado para esta prova, e quando à boca cheia se diz por este país fora que se tem de descentralizar, acabamos por não apanhar com aquela que é das provas mais importantes do calendário nacional, que é mesmo a Volta a Portugal em bicicleta. Portanto, não façam só a Volta a Portugal em bicicleta até Lisboa, façam também ao sul de Portugal, e tal como o Armando disse, não é só de Lisboa para cima que existem adeptos de ciclismo, e logicamente que tenho visto na televisão e também para algumas imagens fotográficas, a forma como as pessoas estão mais uma vez a aderir a esta volta, e logicamente, para além de desejar às equipas algarvias, e pelo que o Armando disse, melhor entendido na matéria do que eu, terão uma missão muito, muito difícil para tentarem conquistar algumas vitórias ou mesmo alguns lugares de destaque nesta Volta ao Algarve.
que a Federação Portuguesa de Ciclismo olhe para esta prova não só como uma prova regional, mas também que alargue ao calendário nacional a volta a Portugal em bicicleta, porque realmente é uma vergonha, como o Rally de Portugal, que é de Portugal, mas não passa de certas zonas do país, cá para baixo. Penso que é uma vergonha estar a dar um nome a uma prova onde, na realidade, ela não acontece na sua totalidade. E, logicamente, Portugal não é só de Lisboa para cima, também existe Lisboa para baixo, ou seja, o Algarve não serve só para passarem férias ou para virem passar férias. Como tal, fica aqui o meu apelo e sensibilizar, porque o Algarve também tem pessoas, mesmo aquelas que não são fanáticas pelo ciclismo, mas tal como eu gostam de estar na rua e gostavam de ir à rua ver passar os ciclistas, tudo isso se perdeu e toda essa vontade que as pessoas têm de voltar a regressar a ver os ciclistas pelas ruas e pelas estradas algarvias é enorme. Como tal, fica aqui mais uma vez o meu apelo e desejar as maiores felicitações às equipas algarvias envolvidas nesta prova e naquelas que poderão vir a disputar daqui para a frente. Muito bem, Encarnação, vamos encostar a bicicleta e vamos para o Distrito e para a 19ª jornada, quando faltam 3 jogos e 9 pontos para disputar nesta primeira fase. No jogo cartaz da jornada, o Loutano venceu em Odiaxer por 2-1. No duelo e derby de Quarteira, o Quarteira e o Quarteirense anularam-se. O Silves venceu o Almancilense por apertado 2-1, mas subiu para o segundo lugar. O 11 Esperanças foi à Guia vencer por 2-1 e subiu para o quarto lugar. O Internacional voltou a vencer e colocou o Lusitano em apuros. E o Colatrense regressou às vitórias e empurrou o Lagoa para bastante longe da zona de acesso. Comentário. Olha, sobre o Loutano, e o Armando disse bem, penso que não vale a pena estarmos aqui muito mais a falar desta equipa, uma equipa que tem 65 golos e 65 golos marcados e 13 feridos, 49 pontos e já leva 11, pelas minhas contas, do segundo classificado do Silves. Penso que está tudo mais que escrito e reescrito e dito em relação a este Loutano. Depois, salientar os 11 Esperanças, que continua numa senda positiva de vitórias, aliás, está numa quarta posição com 32 pontos. O regresso ao bom caminho do Colatrense, que venceu o Lagoa por 4-1, e depois esse derby entre Quarteira e Quarteirense, que anularam-se uma à outra, porque o 0-0 permaneceu, e o Inter de Almancil, que conseguiu vencer o Lusitano Vila Real, e como tu disseste bem, colocou aqui a formação de Vila Real um pouco numa situação complicada, já que já tem uma distância para o 7º classificado, que é o Quarteira, que tem 25 pontos, portanto 4 pontos, e para o 6º, que é o Colatrense, que tem 7, portanto, ali para aqueles lugares que dão acesso à fase de tranquilidade, que é a fase de manutenção, ainda está aberta um pouco a luta entre Quarteira, Colatrense e Odiaxe, mas o certo é que este Distritalão tem vindo a provar que realmente é muito competitivo, e basta ver que o Silves andou ali várias jornadas no comando, agora paulatinamente vai regressando ao segundo lugar, onde já está, atrás do Loutano, com o jogo apetecível no próximo sábado entre Quarteirense e Silves, mas o certo é que com maior ou menor dificuldade, aquelas equipas que normalmente costumam estar ali nos lugares que dão manutenção já se estão a posicionar e ver até que ponto é que Quarteira, Colatrense e Odiaxe são estas 3 equipas, embora o Quarteira tinha uma diferença de 3 pontos para o Colatrense e 6 para o Odiaxe, poderão de alguma forma conseguir aquilo que mais anseiam, que é realmente a manutenção. Portanto, tudo em aberto para estas últimas 3 jornadas, aliás, como sempre foi e já o foi na época passada, e este ano, sem dúvida, o Distritalão está de novo ao rubro e está mais e melhor do que na época que findou, e isso só é benéfico para o futebol algarvio. Armando, faltam 3 jornadas. Sim, e já temos 3 equipas matematicamente apuradas para o grupo que vai discutir o título, os 6 primeiros.
Loltano, Silves e Quarteirense já não podem ser alcançados. 11 Esperanças e Arias estão quase lá e, portanto, pode dizer-se que neste momento a luta resume-se ali a uma vaga nos 6 primeiros entre Colatrens e Quarteira, uma vez que o Lusitano de Vila Real e o próprio Lagoa, que matematicamente ainda podem lá chegar, mas não creio, até pelas trajetórias que têm evidenciado de há uns tempos a esta parte, com maus resultados, e portanto, têm o Lagoa, houve ali uma espécie de reação quando o Carlo Di Vengel tomou conta da equipa, mas a verdade é que as últimas jornadas têm sido negativas. O Lusitano de Vila Real fez uma excelente primeira volta e depois, a partir daí, tem vindo a cair na classificação. Tinha dito na semana passada que não ia falar no Loltano até começar a segunda fase, e queria destacar uma equipa pela positiva e outra pela negativa em cada uma destas jornadas que restam, e vou tocar aqui no Colatrens, não por o Colatrens estar a fazer uma época excepcional, porque não está, mas tem sido uma equipa que nos últimos anos tem conseguido lugares nos 6 primeiros. Aliás, teve 2 presenças, inclusive na Taça de Portugal, fruto das posições que alcançou no distrital de vice-liderança. Mas a verdade é que há outros clubes com maiores recursos que vão abastecer-se, digamos, ao Colatrens, e o Colatrens todos os anos tem que fazer uma equipa nova. E tendo de reconstruir uma equipa, consegue reconstruí-la e ser competitivo. E, portanto, há que dar aqui os parabéns à estrutura do Colatrens, à equipa técnica, aos jogadores, a todos os que fazem parte desta realidade, que é uma realidade diferente. Este é o único clube ilhéu do continente, se me permitem a expressão, porque o Colatrens é de uma ilha, a Ilha da Colatra. É de uma ilha, que é a Ilha da Colatra, e não há nenhuma outra coletividade que participe nas competições do continente, distritais, estou a referir-me a competições distritais, e que seja de uma ilha. Aliás, a este propósito, se me permitem, vou contar aqui uma história interessante, que já tem mais de 30 anos. Era um jovem jornalista e convidaram-me para ir ao aniversário do Colatrens. E fui eu todo animado, bom, isto vai ser uma mariscada, vamos lá comer umas amêijoas e cheguei lá e só havia carne, ou praticamente só havia carne. Porquê? Porque na ilha, os dias de festa come-se carne, porque peixe e marisco comem os habitantes todos os dias, não é? E portanto aquele era um dia de festa, comia-se carne. E portanto guardo a memória de dirigentes, treinadores, de uma senhora que acompanhava os jogos todos do Colatrens, não me recordo agora o nome dela, e que fazia um barulho, era uma coisa incrível, parecia que estavam ali umas 100 pessoas à volta do campo e era apenas uma mulher cheia de energia. E lembro-me também de um jogo, salvo erro, em Alvor, em que vários jogadores do Colatrens chegaram ali 5, 10 minutos no máximo, antes do apito inicial, ainda com as galochas calçadas que tinham vindo da atividade marítima e nem tinham almoçado, coitados, tinham comido uma sandes pelo caminho dentro do carro que os transportou e nem sequer vieram com a comitiva. Outros tempos, estamos a falar de há 30 e tal anos, quando as equipas do Colatrens eram constituídas maioritariamente por pescadores e mariscadores, e é essa a raiz deste clube, e não devemos esquecer isso, porque se trata de um clube sui generis, e aqui fica, como disse, a minha homenagem a todos aqueles que constroem esta feliz realidade que é o Colatrens. No sentido inverso, e está sempre a fava também agora, não se pode apenas falar bem, e o que eu me comprometi foi a fazer referência pela positiva a uma equipa e pela negativa a outra. Temos de olhar aqui para o Guia, que na primeira volta chegou a andar ali pela metade cimeira da classificação. Pareceu-me sempre uma equipa limitada, mas muito combativa, capaz de, sobretudo em casa, criar muitas dificuldades aos adversários e, quem sabe, lutar por um lugar nos 6 primeiros. A verdade é que, depois desse início, que prometeu, enfim, criar sérias dificuldades aos adversários, a equipa tem vindo a cair e, neste momento, já está afastada. Aliás, já não pode sonhar com mais do que a permanência, porque vai ficar no grupo dos 6 últimos e, de alguma forma, tem vindo a perder um pouquinho a equipa. Vi na primeira volta, em alguns momentos, esta formação do Guia, uma equipa coriácea, uma equipa difícil de bater. Isso não tem acontecido nas últimas jornadas, e daí também a posição em que está.
arriscando-se, inclusive, porque o Inter de Almancil tem vindo a somar alguns pontinhos e já está só ali um ponto do Guia, portanto, o Guia numa situação não apenas difícil nesta fase, como também muito complicada para a outra fase. Porquê? Porque as equipas partem depois para a segunda fase exatamente com os pontos que conseguiram nesta primeira fase. E se olharmos, o Guia, que é 10º, tem menos 6 pontos do que o 9º, que é o Lagoa. E, portanto, vai ser uma tarefa muito, muito complicada para o Guia assegurar a permanência na primeira divisão da Associação de Futebol do Algarve. E é isto, não há muito mais a dizer, embora importe fazer referência à resistência que o Odiastro ofereceu ao Loltano. O Odiastro muito bem na segunda volta, a recuperar posições, a ter praticamente também garantido um lugar ali nos 6 primeiros, e alguma curiosidade em torno daquilo que nos pode dar o jogo da próxima jornada entre o Quarteirense Sade e o Silves, uma vez que está em discussão o segundo lugar, que está agora nas mãos do Silves, que tem uma deslocação difícil, precisamente ao campo do seu mais direto adversário nessa luta pelo segundo posto, porque, como temos vindo a dizer, o primeiro, num campeonato um pouco atípico, porque os campeonatos do Algarve, desde que foi introduzida esta fórmula das 2 fases, tem vindo a decidir-se quase sempre no final, nas últimas jornadas, e muitas vezes na última jornada, e desta vez, a não ser que haja aí uma hecatombe de Loltano, que não é previsível, porque a equipa está bem e recomenda-se, muito provavelmente o campeonato vai ficar decidido logo nas primeiras jornadas da segunda fase. Muito bem, vamos, Armando, para o CP e para a 18ª jornada. Na Série D, nenhuma equipa algarvia perdeu, mas a única que conseguiu ganhar foi o Olhanense. No duelo regional, o Futebol Clube Ferreiras fez tropeçar o Esperança de Lagos, o Imortal não conseguiu vencer o Juventude de Évora e o Olhanense venceu o jogo que tinha de vencer contra o Angrense. Como é que viste esta jornada? Olha, tantas referências negativas temos feito aqui ao Olhanense que desta vez temos de dizer que estiveram muito bem, porque de facto foi a única equipa do Algarve que ganhou. É verdade que isso não melhora por aí além a situação do Olhanense. O Olhanense teria de ganhar praticamente os jogos todos até ao fim para garantir a permanência no Campeonato de Portugal, mas dá sinais de que, apesar de todos os problemas, apesar das limitações do plantel, apesar da série de resultados negativos que antecederam esta vitória, que o Olhanense quer pelo menos terminar com dignidade esta sua participação no Campeonato de Portugal. Isso é bom, porque há uma imagem a defender, há uma história, enfim, é um dos clubes com maior palmarés do Algarve e, portanto, saúda-se esta vitória, que portaria naturalmente, porque creio que as possibilidades do Olhanense de assegurar a manutenção no Campeonato de Portugal são praticamente nulas em função da diferença para os adversários. O Esperança de Lagos com o Ferreiras foi um duelo animado em que o Esperança esteve na frente e depois o Ferreiras conseguiu empatar. Esperava-se talvez, pela série que o Esperança de Lagos tem vindo a registrar, muito bons resultados, que o Esperança fosse capaz de ganhar e de mostrar alguma superioridade perante o Ferreiras. A verdade é que, pelo menos no resultado, essa superioridade não se manifestou, sendo que para o Ferreiras é um pontinho que sabe a pouco, porque a equipa continua muito longe ali da zona de permanência. De qualquer modo, é um sinal de vitalidade, é um sinal de que a equipa do Ferreiras se mostra inconformada e continua a lutar, e naturalmente vai fazê-lo daquilo que conhecemos da realidade do Ferreiras, dos seus dirigentes, da filosofia daquele clube, vai naturalmente continuar a fazê-lo até ao fim. No Imortal, com o Juventude de Évora, eu chamo a atenção, e já não é a primeira vez que chamo a atenção aqui para os golos do Bruno Torres. O gol do Bruno Torres numa execução fantástica de um livre direto que dá 1-0 ao Imortal. Foi pena depois o Juventude ter empatado, porque este era um jogo onde, a somar 3 pontos, o Imortal poderia ter dado ali um saltinho. O Imortal está agora no 8º lugar. Se tivesse ganho, estaria no 6º, portanto teria deixado 2 adversários atrás de si. E ainda falhou um pênalti. Sim, é verdade que o Juventude está ali uns lugares mais acima, mas aquilo que pareceu do jogo é que o Imortal
teve todas as condições para ganhar e foi uma pena que isso não tivesse acontecido. Ou seja, resumindo, terá sido uma das jornadas mais positivas desta temporada no Campeonato de Portugal, porque todas as equipas algarvias pontuaram. E se calhar não podemos mesmo. Os dedos de uma mão chegam para anotarmos todas as jornadas em que isso aconteceu. E, portanto, só por aí isso já tem algum significado. Como disse, perante realidades diferentes, o Esperança de Lagos, pese embora não ter ganho, tem vindo a fazer uma boa recuperação. O Imortal mostra ali alguma estabilidade. O Ferreiras continua a mostrar inconformismo. O Olhanense, por muitas vitórias que venham daqui até a final, e como disse, seria necessário ganhar os jogos praticamente todos, o que me parece muito, muito complicado. O Olhanense é mais uma questão de dignidade e de prestígio que está em causa, mas ainda bem que ganhou, porque temos assim a oportunidade de fazer uma referência positiva precisamente a esse inconformismo, a esse espírito de luta que leva a que a equipa, mesmo numa situação mais do que crítica, é uma situação perfeitamente dramática em termos desportivos, mesmo perante um quadro desses, os jogadores, a equipa técnica continuam a lutar e mostraram em campo que estão apostados em terminar o campeonato com dignidade. E isso é de elogiar e de aplaudir. Encarnação, uma análise a esta 18ª jornada. Olha, felicitar o Olhanense pela vitória, realmente uma vitória que acaba por ser merecedora por aquilo que me consegui e que me chegou em relação a este jogo, mas como o Armando disse bem, o Olhanense vai querer e certeza que tudo irá fazer para sair de forma digna deste Campeonato de Portugal. Também não poderemos estar aqui a dizer de alguma forma que ainda está em posição ou que poderá pensar fugir àquele lugar em que se encontra, mas logicamente que irá sair de forma digna deste Campeonato de Portugal e enaltecer esta vitória. Uma vitória traz sempre também muito bom ambiente ao balneário e o Olhanense merece sair de cabeça erguida deste Campeonato de Portugal. No que diz respeito aos restantes jogos, tive o cuidado de ver um pouco do Esperança de Lagos com o Ferreiras nas redes sociais do clube de Albufeira e logicamente foi um jogo extraordinário, um jogo, pelo menos aquilo que eu tive o prazer de presenciar, quer os próprios golos, quer a forma como foi jogado, com muita intensidade, com ambas as equipas a procurar de alguma forma conseguirem os 3 pontos e com o Ferreiras a dar-me a pensar como é que a equipa, a forma como joga, a forma como coloca em campo as suas unidades, a forma como procura de alguma forma ganhar os jogos, está na posição em que está. Penso que o Ferreiras, a nível exibicional, melhorou bastante de umas jornadas para cá e logicamente dá-me um pouco pensar a posição em que se encontra na tabela classificativa, frente a um Lagos que vinha e está a fazer um excelente percurso nestas últimas jornadas, mas como eu disse, foi um jogo bem rasgadinho, se assim posso dizer, ao aplicar esta expressão, mas o certo é que o empate acaba por ser justo. Já o Imortal esteve a vencer, e o Armando frisou aí bem, mais um magnífico gol do Bruno Torres, depois teve desde o minuto 5 até aos 90 com mais um jogador, devido à expulsão de um jogador do Juventude de Évora, acabou-se por deixar empatar ao minuto 55, tu como referiste bem, acabou por falhar uma grande penalidade e acabou também por desperdiçar quer o Esperança de Lagos, quer o Imortal de Albufeira, de poder dar um salto qualitativo na tabela classificativa. Como tal, há que salientar e pela forma positiva uma jornada, e como tu também disseste bem a abrir este Campeonato de Portugal, uma jornada em que nenhuma equipa algarvia soube aquilo que menos a gente gosta aqui de falar, que foi a derrota, e só isso já é positivo para as equipas algarvias. E a Encarnação, vamos agora para a Liga 3, 18ª jornada, e numa fase de resultadismo, que é o que importa mais, o Monca foi empatar com a Académica e agora vai receber o Real Massamá. Uma análise para esta fase de... Olha, era um jogo em que toda a gente, e tive o cuidado de falar com algumas pessoas, por acaso
do mundo do futebol sobre este jogo, da Académica, e toda a gente me dizia, a Académica está melhor, tal, aquilo vai ser complicado, o Moncarapachense não vai conseguir, mas o certo é como o Moncarapachense conseguiu arrancar um empate precioso frente à Académica, que vinha também de um trajeto interessante de algumas jornadas a esta parte, e logicamente que, e como o Armando disse no último programa, antecipando-se um pouco àquilo que seria esta jornada com o Real Massamá, este jogo com o Massamá é sem dúvida um tira-teimas muito importante. É um tira-teimas para o Moncarapachense, porque está precisamente com os mesmos pontos, 17, e como tal, penso que é um adversário que está à altura desta equipa do... E venceu lá, o Moncarapachense venceu em Massamá, acho eu, na primeira. Exato, e ainda mais com essa atenuante que é de poder, ao vencer, os tais jogos, como o Armando também diz muito bem, não valem só 3 pontos, valem 6 pontos, e penso que, pelo resumo que vi do jogo do Moncarapachense com a Académica, e nós temos vindo aqui dizê-lo, e tenho tido o cuidado de presenciar ou em direto ou ver os resumos dos jogos para dizer aquilo que realmente está a acontecer, é que este Moncarapachense melhorou bastante, e logicamente talvez aquela falta de experiência num escalão como este, com equipas mais matreiras, com equipas com algum índice de produtividade para poderem conseguir vencer nos últimos minutos este Moncarapachense, se isso realmente não tem sucedido nas últimas jornadas, poderíamos estar aqui a falar do Moncarapachense já numa outra posição. Mas o mais importante é o próximo jogo, e o próximo jogo é com o Real Massamá, e como tal, há que direcionar todas as baterias para esse encontro e vencê-lo, para que o Moncarapachense continue ainda a alimentar aquela esperança de poder continuar nesta Liga 3. Muito bem. Armando, Liga 3. Tínhamos falado aqui na semana passada que este era um ciclo muito importante para o Moncarapachense, e que se a equipa conseguisse somar 4 pontos nestes 2 jogos, Académico e Real, que seria muito bom e que iria dar aqui um alento importante e solidificar as esperanças do Moncarapachense. Pois bem, o empate fora já está somado no terreno de uma equipa académica que andou muito lá por baixo e que conseguiu recuperar, com o Moncarapachense a mostrar algo que nem sempre tem mostrado, que é a consistência defensiva. A equipa não sofreu golos, teve um bom comportamento, um bom registro no plano defensivo, e isso é sempre relevante. Agora, importa que mantenha esse registro defensivo e que mostre também produção ofensiva na recepção ao Real. Isto é fácil dizer, depois no campo sabemos que as coisas são complicadas, uma vez que há um grande equilíbrio entre estas equipas. Se nós olharmos para o último, que é o Fontinhas, que tem 16 pontos, e a Académica, que está em 8º lugar, 5 lugares acima, tem 18, portanto há 2 pontos. Uma equipa que ganha um jogo à outra, salta do último lugar quase para o meio da tabela. E, portanto, isso traduz bem o equilíbrio que aqui existe e as dificuldades, a dificuldade que é ganhar jogos. Mas é importante que o Moncarapachense faça deste jogo uma batalha, uma final, que consiga ganhar, para deixar não só alguns adversários para trás, como também para começar a olhar para cima e ver onde é que estão ali outras equipas onde pode chegar e pode perfeitamente chegar ao 7º lugar, onde está o Oliveira do Hospital, que tem 22 pontos, e portanto é uma equipa que está na luta, é uma equipa batalhadora, é uma equipa com argumentos, e vamos esperar que este jogo com o Real reforce as esperanças do Moncarapachense na permanência neste campeonato. Muito bem, Encarnação, vamos agora para a segunda Liga, Farense, na 20ª jornada. O Farense desperdiçou o 11º ponto em 12 nos últimos 4 jogos, ao perder em Viseu por 0-2, e com isso caiu para o 3º lugar. Um olhar para este Farense. Olha, em primeiro lugar, dizer, antes de falar do jogo, como é que é possível o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomear um árbitro para este encontro, que dias antes, num jogo para a Taça de Portugal, fez aquela burrada, aquela asneira, que mostrou realmente que a arbitragem em Portugal assim nunca será dignificada e que jamais poderá alcançar outros patamares a nível da arbitragem mundial. E o certo é que vai nomear um árbitro, para até não ter influência no resultado, mas há um lance de grande penalidade claríssima sobre o Marco Matias, que não marca, há uma expulsão claríssima, uma falta sobre o Ponte,
se não me falha a memória, uma cotovelada na cara do Ponte que nada assinala, e dias antes andou a espalhar cartões por Braga como que se estivesse a ver Braga para um canudo. Portanto, começo já por aqui, que é para começar logo bem, começo logo pelo início, porque não há VAR. Na segunda liga não há VAR, e como não há VAR, não há problema nenhum, porque mesmo com VAR, as dualidades de critérios deste senhor, que tem as insígnias da FIFA, que a minha alma está parva, como é que um árbitro com este nível, e eu que sou adepto do futebol, tem as insígnias da FIFA? Epá, eu também quero umas insígnias da FIFA, eu compro no eBay, em qualquer lado, e vou apitar jogos. É que isto é demais, isto tem que acabar em Portugal, não há hipótese. Não há hipótese. Começo já por aqui, porque há dois lances que marcam o jogo, na minha opinião. O Farense pode até ter menos bons, melhores, mas marcam o jogo. Há uma grande penalidade claríssima sobre o Marco Matias, que ele não assinala, e há aquele lance, aquela cotovelada que ele não viu. Pronto, e estamos assim. Quanto ao jogo em si, foi um jogo em que o Farense teve bons momentos de futebol. Não digo que foi um jogo em que o Farense esteve muito bem e dominou o jogo por completo. Logicamente teve ali uma ou duas situações que lhe custou pelo menos um golo, mas o certo é que já comecei a ver os jogadores nas posições deles e logicamente isso já é um passo positivo. Há muito trabalho para fazer e sabemos de antemão que isto é um campeonato bastante competitivo e que logicamente com o Académico de Viseu também estava numa fase de ascensão, embora tivesse vindo de um jogo também rasgadinho com o Futebol Clube do Porto para a Taça Portugal, mas eu dizia há poucos dias a alguém, e não vou frisar nomes, eu já não me preocupo muito daqui para a frente aquilo que se joga dentro das quatro linhas. Eu preocupo-me cada vez mais é aquilo que alguém dentro do campo faz, com ou sem intenção. E há poucos dias eu já ouvi um comentário de um colega nosso da comunicação social, o Rui Santos, e realmente eu subscrevo e assino por baixo tudo aquilo que ele diz em relação à arbitragem. Assino. Se ele quiser fazer uma petição, eu dou-lhe a primeira assinatura já. Isto tem que mudar em Portugal. Isto não pode continuar a acontecer. Jogos a serem transmitidos para a televisão. Árbitros com insígnias da FIFA. Não, árbitro com insígnias da Federação e mesmo assim devia respeitar aquela insígnia que tem ao peito. Com insígnias da FIFA. E isto não pode acontecer. Isto o Algarve, volto a dizer o que disse ainda há bocado em relação ao ciclismo, volto a dizer em relação ao futebol, ao basquetebol, ao handball, ao futsal, a todas as modalidades. O Algarve não serve só para passar férias. O Algarve é uma região, e eu sempre fui e continuo a ser um defensor da regionalização e hei de continuar a sê-lo, e espero que brevemente isso volte outra vez à baila. Isto tem que acabar, tem que haver respeito pelo Portimonense, tem que haver respeito pelo Loutano, tem que haver respeito pelo Imortal, tem que haver respeito pelo Olhanense, tem que haver respeito pelo Ferreiras, tem que haver respeito pelo Farense, tem que haver respeito pelas equipas algarvias. E enquanto não houver respeito pelas equipas algarvias, que deixem as equipas algarvias atuar mediante o seu poderio ou não, com excelentes ou plantéis menos bons, não queremos a lado nenhum. E é isto que eu digo. Eu não estou desviado da derrota do Farense. O Farense perdeu por 2-0, jogou com mais um jogador durante alguns minutos, não conseguiu vencer. Ponto. É algo que não há volta a dar. Mas há algo também que é influenciável no jogo. Poderia mudar as características do jogo. E nessa altura estava 0-0. O que aconteceu? A cotovelada estava 0-0. Expulsou depois e tal. Epá, tudo bem. Depois são sopas para depois no jantar. Agora, o Farense tem todas as condições, e volto a dizer, e não volto, continuei sempre a dizer. Acredito vivamente que será o Farense e mais outra equipa que irá subir divisão para o ano. Logicamente que o percurso estava a ser bem feito, estava a ser bem trabalhado. Teve aqui, como tu disseste, esta grande atenuante de resultados menos positivos. Mas eu acredito que o Farense, domingo, já à frente ao Mafra, vai regressar às vitórias e vai de novo voltar àquilo que era o caminho que vinha a traçar. Portanto, não há isto do futebol. Nós não podemos ser pragmáticos, temos de ser realistas daquilo que dizemos. Podemos ter os melhores jogadores, os melhores treinadores, os melhores adeptos do mundo, o melhor estádio, mas deixem as equipas jogar à bola. É aquilo que eu vi em Braga, e desculpem-me lá ter falado do Braga-Benfica, é algo que não acontece. É inacreditável. E depois metem o mesmo árbitro para um jogo
com a importância que tinha este jogo entre o Viseu e o Farense a apitar este jogo. Pá, tinham consciência naquilo que fazem. Não venham depois dizer na rua: epá, tu falas lá, tens de ter mais calma com a arbitragem. É verdade, e volto a dizer, e vocês nem veem os jogos da formação. Porque se vocês fossem para os estádios ver os jogos da formação, e o Le Mans disse aqui num programa, e é verdade, deviam ir ver. Deviam ir ver o que se passa. Não há câmaras, não há 8 ou 7 mil adeptos, há meia dúzia de pais que ali estão. Mas eu não estou para levantar às 7 da manhã para ir jogar a Monte Gordo e depois ver o que vejo, ou ir jogar a Benzafrim às 9 da manhã. Quer dizer, pá, respeitem as equipas. Eu não estou a falar no campo geral. Há que formar árbitros, é verdade. Há que fazê-lo. Eles erram, é uma realidade. Uma coisa é errar uma ou duas vezes, outra coisa é os campos inclinarem. Estamos a falar de formação, os campos inclinam a dada altura. Portanto, pá, espero que o Farense regresse o mais rápido possível às vitórias e espero que isso aconteça já no próximo domingo aqui no São Luís, frente ao Mafra, que não vai ser um jogo fácil, mas acredito que a onda de adeptos que irá estar no estádio de São Luís irá ser um fator preponderante e muito importante para que o Farense volte a vencer e para que o Farense continue nesse caminho que eu acredito e continuo a acreditar e continuo a dizer que será o Farense e mais uma equipa a subir para o ano à Liga Principal do Futebol Português. Armando, a quebra do Farense, queda para o terceiro lugar. Sim, já vamos à parte esportiva. Deixem-me falar da questão da arbitragem. Naturalmente que face ao que aconteceu no Braga-Benfica, enfim, tudo aquilo que se falou do comportamento da equipa de arbitragem, o árbitro do Académico de Viseu, Farense, estava claramente condicionado. E quando digo claramente condicionado, não é no sentido de estar condicionado para favorecer este ou para favorecer aquele, é que estava intranquilo. Naturalmente que poucos dias antes tinha tido um desempenho que motivou grande polémica no jogo de grande responsabilidade e o que é que os responsáveis do setor fazem? Colocam-no, passados poucos dias, num outro jogo de grande responsabilidade, porque uma subida à primeira divisão, que era o que estava em causa, e é o que está em causa nos jogos do Académico de Viseu, do Farense, Estrela da Amadora e do Moreirense, entre outros, o Vila Franquense ainda pode lá chegar também, eventualmente, agora tenha tido uma quebra nas últimas jornadas. Nestes jogos discute-se o acesso na primeira divisão e, portanto, estamos a falar aqui de milhões de euros. Portanto, isso tem que ser tido em consideração, tem que haver um critério que beneficie o futebol. E para se beneficiar o futebol, há que proteger também os árbitros. Este árbitro não foi protegido, porque o normal seria, depois do que aconteceu em Braga, ficar a descansar. Porque o normal também é, perante aquilo que aconteceu em Braga, ao ser nomeado poucos dias depois, que a intranquilidade, que naturalmente é algo inerente à condição humana perante aquilo que sucedeu, se traduz em erros. E foi precisamente isso que aconteceu. Erros para os dois lados, o Farense o mais prejudicado, de facto, com as duas situações que o Carlos Encarnação referiu. Houve também, no sentido contrário, uma situação em que o Marcos Paulo, que já tinha visto o cartão amarelo, poderia ter sido expulso, mas de facto o Farense pode queixar-se com maior propriedade de erros da equipa de arbitragem. E, portanto, aqui estamos a falar de alguma falta de sensibilidade e até de coerência das pessoas que dirigem o setor da arbitragem, porque estiveram a expor um árbitro ao erro, porque, naturalmente, o árbitro intranquilo, o árbitro que vem de um jogo polémico, está mais propenso a cometer lapsos, que foi aquilo que vimos, e, como disse, com maior prejuízo para o Farense, de facto, porque houve ali duas situações onde as coisas decididamente não correram bem ao árbitro. Olhando para a componente desportiva, estritamente, digamos que eu vi dois Farenses. Vi um Farense, enquanto o resultado esteve 0-0, e gostei muito. Gostei muito da atitude da equipa a querer mandar no jogo, a propor sempre o jogo, que é uma coisa importante, é que muitas vezes olha-se para um jogo e diz aquela equipa está com 60% de posse de bola. Mas estar com 60% de posse de bola no seu meio campo, a trocar a bola entre os seus defesas, não acrescenta nada ao jogo.
O Farense propôs o jogo, o Farense jogou no meio campo contrário, o Farense criou oportunidades, o Farense merecia ter marcado um golo e colocar-se em vantagem naquela primeira parte. E depois, a partir do momento em que o Farense sofre um golo, e um golo que nem nos infantis se pode sofrer, porque a bola chega ao flanco esquerdo devido a mau posicionamento dos jogadores, claramente a bola não podia ter passado por ali e muito menos podia ter chegado a uma zona frontal perto da entrada da área, em que o Farense tem 4, 5 jogadores, mas nenhum a fazer pressão sobre a bola e muito menos sobre o homem que vai chutar, que chuta à vontade. E portanto, aqui estamos a falar de erros que seguramente o José Mota estará a corrigir para que não se repitam, porque de facto não se podem repetir. Uma equipa que é subdivisão não pode cometer este tipo de erros. Depois, na segunda parte, o Académico de Viseu fica com menos um jogador e não há nada a dizer em relação a essa expulsão, porque foi por demais evidente que era amarelo e, portanto, os jogadores já tinham um amarelo, tinha que ver o segundo. O Farense não conseguiu lidar com isso e acaba por sofrer, jogando o Farense com 11 e o Académico de Viseu com 10, o Farense acaba por sofrer um golo em contra-ataque. Houve também ali alguma desatenção, algum mau posicionamento e aparece um jogador ao segundo posto a encostar para a baliza. E a verdade é que com 11 contra 10, o Farense produziu menos do que 11 contra 11. Muitas vezes costuma dizer-se que não é fácil jogar contra 10 e, de facto, provou-se ali naquele jogo, pelo menos não foi, porque o Académico de Viseu baixou as suas linhas, o Farense deixou de ter tanto espaço no meio campo contrário e não conseguiu encontrar soluções. E, portanto, daí que eu tenha gostado muito e gostei muito, creio até que foi dos melhores períodos em termos exibicionais do Farense esta temporada, aquele período da primeira parte até sofrer o golo. E depois não gostei nada, porque a equipa não revelou soluções e até cometeu erros do ponto de vista defensivo a partir do momento em que se registra o primeiro golo. Mas, sendo um ciclo mau e não sendo a estreia do José Mota assinalada como seguramente o treinador gostaria de a ter assinalado, como a vitória, e caindo o Farense, o que já não sucedia da jornada 6, desde a jornada 6, portanto, a partir da jornada 6, o Farense esteve sempre em lugar de subida direta, e agora, chegados à jornada 20, perdeu essa condição, passou para o terceiro lugar. O campeonato a terminar assim, o Farense iria à liguilha. A verdade é que o Estrela da Amadora está a apenas 2 pontos, faltam ainda muitas jornadas e acredito que há condições para a recuperação. O que me deixou francamente animado foi ver a produção da equipa durante aqueles 40 e tal minutos enquanto esteve 0-0, porque, como disse, gostei muito, pareceu-me que já há alguns princípios ali assimilados e que podem ajudar o Farense nos jogos que aí vêm, a começar seguramente já por este jogo com o Mafra, a revelar uma produtividade, um jogo de cariz ofensivo que acredito que também acabará por se traduzir em golos, porque o que não falta ao Farense são avançados de qualidade, alguns dos quais Pedro Henrique é um dos melhores marcadores do campeonato, Armando, e portanto acredito... Armando, desculpa lá, mas o Farense não tem que deixar de andar a correr sempre atrás do prejuízo. São muitos jogos. São muitos jogos. Porque, repara, neste jogo em Viseu, e como eu disse, e as imagens estão aí, é só puxarmos a bobina atrás e ver aquilo que se passou até ao 1-0, o Farense foi a melhor equipa e criou as melhores oportunidades. Não finalizou por isto ou por aquilo, e depois acaba por sofrer um golo num erro, como eu disse, um erro de infantis, que não se pode cometer, porque não houve pressão sobre o homem que faz o passe no meio campo para o lado esquerdo, do ataque do Viseu. Há um mau posicionamento em termos defensivos, não vale a pena estar aqui a referir jogadores, há um mau posicionamento em termos defensivos em que o homem, o Watt, que cruza do lado esquerdo, cruza completamente à vontade, e cruza para a entrada da área, onde não há pressão nem sobre a bola, nem sobre o homem que vai arrematar. Ou seja, assim é fácil. São este tipo de erros, normalmente, a este nível competitivo, acabam por traduzir-se em punições severas. E que foi o caso. Chegamos ao final da primeira parte com a sensação de que o Farense tinha sido muito melhor, e de facto foi, e estava a perder. E depois, na segunda parte, já foi aliás, depois do
Depois de 1-0 foi outro jogo, porque imediatamente após o 1-0 o Académico de Viseu recuou as suas linhas e o jogo passa a ter características completamente diferentes. Agora, o que eu digo é que a mostrar a qualidade mas é precisamente aí que eu quero chegar. É que o Farense corre sempre atrás do prejuízo, as equipas recuam, fecham-se e o Farense não arranja soluções. E são muitos jogos assim. Digo eu. Se continuares, mas o problema, aqui a diferença, do meu ponto de vista, naturalmente, é a minha opinião, é que o Farense jogou muito melhor do que aquilo que vinha fazendo até a 1-0. E, portanto, sim, jogando melhor, estás sempre mais próximo de ganhar. Claro. E, portanto, será ali uma questão, sobretudo, que terá a ver, sobretudo, com a finalização, se tivesse marcado. Se o Farense tivesse marcado 1 ou 2 golos, e poderia perfeitamente ter marcado, durante esse período em que jogou francamente melhor do que o Académico de Viseu, estávamos a falar aqui de outra coisa qualquer, menos daquilo que efetivamente aconteceu. Porque a equipa merecia, fez por isso, teve oportunidades, e eu acredito que é aquilo que o José Mota se vai agarrar, dizendo ao grupo: meus amigos, temos que fazer isto mais vezes e melhor, mas temos que finalizar. E portanto, creio que o futuro próximo passará por aí, e acredito que será a base, digamos, para que o Farense possa sonhar com a desejada subida à Primeira Liga, e acredito que há ali, como disse, sobeja capacidade para que a equipa possa continuar a sonhar e a alimentar essa esperança, porque o plantel é valioso, há todas as condições para que, com mais tempo de trabalho, os métodos do novo treinador sejam melhor assimilados e a equipa demonstre um melhor rendimento em campo, e vamos esperar que, já diante do Mafra, se notem algumas melhorias. Exatamente. Mas, Armando, eu estava a complementar, não estava a contrariar. Agora vamos... A discussão normalmente leva sempre a que se permita juntar mais alguns elementos àquilo que passamos para as pessoas, e a minha visão é a minha visão, portanto eu não quero aqui convencer ninguém da bondade dos meus pontos de vista. Claro, Estou apenas a transmitir aquilo que eu... Claro. O que eu estava a dizer era a complementar aquilo que tu estavas a afirmar, não estava a contrariar. E as pessoas não querem saber muito da minha conversa, porque olham para os resultados e dizem: então, este fulano está a dizer aqui que eles até jogaram melhor e perderam outra vez. E portanto, o futebol vive muito dos resultados. Que eu estava aqui a tentar explicar, do meu ponto de vista, foi aquilo que vi, foi, se calhar, seguramente, nos últimos 5 ou 6 jogos, o melhor Farense que vimos foi o Farense que jogou até sofrer aquele primeiro golo em Viseu. E portanto, isso é um motivo de esperança. Naturalmente que as pessoas ficaram frustradas com o resultado, mas trabalhando aquela base, evoluindo a partir daquela base, eu creio que o Farense terá condições para alcançar melhores resultados e para manter-se seguramente até ao fim na luta pela subida à Primeira Divisão. E Armando, vamos para a Primeira Liga e para a 20ª jornada. O Portimonense perdeu na deslocação a Guimarães, mas mostrou uma nova atitude, apesar de não ter conseguido pontuar. O facto é que desceu mais um lugar na tabela classificativa. Comentário. Estávamos aqui a falar de golos infantis, ou pelo menos, sobretudo o primeiro que o Farense sofreu, é uma infantilidade, não se podem ter aqueles erros de posicionamento. Então, o que dizer do golo que o Portimonense sofreu, né? No pontapé do guarda-redes, os defesas os defesas do Portimonense, os centrais, e o guarda-redes atrapalham-se, e há um jogador do Vitória que fica ali à vontade e que marca o gol. Parecia um gol dos apanhados. De alguma forma, o que justifica isso é o seguinte: o Portimonense tinha jogado com o Paços de Ferreira com 3 centrais e voltou a jogar agora porque entraram jogadores novos. E entrar jogadores novos a meio do campeonato, sobretudo no eixo do sistema defensivo, jogadores que não estão rotinados, muitas vezes tem disto, porque digamos que os jogadores novos estão ainda a aprender a comunicar com os colegas da equipa. E, portanto, ainda para mais quando tens um guarda-redes japonês, está bem que diz umas quantas palavras em português, mas se calhar tu só percebes para aí metade ou nem isso do que ele diz. E, portanto, chega um jogador que não está rotinado com a comunicação, aquilo muitas vezes
no seio de uma equipa é um código, toda a gente sabe, o deixe e essas coisas toda a gente sabe. Mas muitas vezes utiliza-se outro tipo de expressões, e sobretudo quando há muitos jogadores estrangeiros, utilizam-se expressões que têm pouco a ver com a língua portuguesa, inclusive. E, portanto, houve ali claramente um problema de comunicação, porque está o homem do Guimarães para 2 defensores, mais o guarda-redes, 3 jogadores do Portimonense, e acabam todos por ser ludibriados e a bola por entrar. Bom, à parte da infantilidade do golo, o Paulo Sérgio, no sentido de criar alguma limitação à construção de jogo do Guimarães. O Guimarães é uma equipa que joga um futebol atrativo, de pé para pé, e o que é que o Paulo Sérgio procurou fazer? Colocar o Diaby, que é um médio defensivo, em terrenos mais adiantados, para ganhar as bolas altas, e isso, o que é que obrigou? Obrigou o Guimarães a recuar mais um dos seus médios, porque havia sempre o receio, e verificou-se em 2 ou 3 situações, de o Portimonense ganhar as segundas bolas e de ficar ali em situações de superioridade numérica perto da baliza do Guimarães. De alguma forma foi a tentativa de condicionar o jogo do Guimarães. E pode dizer-se que até ao golo funcionou. Depois, a partir daí, naturalmente, o Guimarães reorganizou-se, não precisava de correr tantos riscos, e o Portimonense teve algumas dificuldades porque aquela estratégia já não servia a perder. E a equipa teve também de reestruturar-se de alguma forma. Teve alguns momentos, na segunda parte podia perfeitamente ter empatado. Foi um jogo em vários momentos equilibrado, com essas nuances, digamos, táticas, sobretudo esse posicionamento do Diaby, que até a mim me surpreendeu, porque não vejo ali no Diaby características propriamente para jogar naquele tipo de terrenos, mas o Paulo Sérgio, e com toda a propriedade, ele é que é o treinador, ele é que trabalha com os jogadores durante a semana, entendeu que o deveria fazer, surpreendeu de facto toda a gente, inclusive vimos na transmissão televisiva as pessoas do Guimarães, os responsáveis técnicos, a falarem e tipo assim, o que é que anda o Diaby a fazer ali naquela zona do terreno? A expressão terá sido mais ou menos essa, até perceberem qual era a finalidade, que era ganhar as bolas, e depois havia outros jogadores que surgiam nas costas e pelas alas a tentar aproveitar. Bom, o resultado foi negativo, a exibição não foi brilhante, teve alguns momentos bons. O que é que se pode dizer de tudo isto? É que nas 2 deslocações anteriores o Portimonense tinha perdido por 4 em Aroca e por 4 com o Boa Vista. E, portanto, essas debilidades do ponto de vista defensivo já não se viram. Ou seja, a equipa está mais consistente. Aliás, com o Passos de Ferreira tinha ganho sem sofrer golos, o que não acontecia há muito, muito tempo. E, portanto, este sistema, o Paulo Sérgio recebeu vários defesas centrais. Provavelmente, acredito que com o Marítimo não faz sentido agora estar a jogar 2 jogos com 3 defesas centrais, e agora está bem que tem o Padrão castigado, mas tem vários jogadores, tem o coreano, o Parque, tem um colombiano, o Cortés, tem um jovem brasileiro, o alemão, tem um outro brasileiro, o Wagner Leonardo, portanto não falta para onde escolher, há ali centrais, e portanto creio que ele vai manter o sistema, e vamos ver do meio campo para a frente se há ali alguma inovação, se o Diaby, eu creio que o Diaby não vai manter aquele posicionamento, e se o Portimonense consegue, se a comunicação melhora, porque um esquema de 3 centrais obriga de facto a uma boa comunicação, com 2 também, mas com 3, são 3 jogadores que pisam terrenos muito aproximados e portanto tem que haver uma boa comunicação para que as coisas funcionem. E vamos esperar também que alguns dos reforços que ainda não vimos, porque não estavam nas condições físicas ideais quando chegaram, que já estejam em melhores condições e que possam dar o seu contributo à equipa, porque dos 11 reforços só ainda jogaram, creio, 5. Portanto, temos 6 por estrear. Há ainda muita gente que não mostrou aquilo que vale. Não sabemos sequer se o Paulo Sérgio irá recorrer a muitos mais ou a todos, mas creio que há ali 1 ou 2 jogadores que o coreano, o Parque, muito provavelmente vai ter a sua oportunidade agora diante do Marítimo no lugar do Pedrão. Bom, olhando para a classificação, a margem de folga é ainda considerável em relação aos últimos. Agora, há umas semanas estávamos a falar de um Portimonense em queda acentuada e a sofrer goleadas, e agora nos últimos 2 jogos vimos uma vitória com o Passos de Ferreira, uma derrota com o Guimarães que não deslustra, com bons momentos da equipa, com um golo infantil a castigar o Portimonense, e portanto parece-me que há menos sinais de preocupação do que havia há 15 dias e há 3 semanas e por aí. E vamos esperar que a incorporação de novos reforços traga um pouquinho mais de qualidade à equipa, para que o Portimonense some aqui mais
3 vitórias, 4 vitórias para garantir a permanência, é aquilo que precisa até o final do campeonato. Muito bem, Encarnação, 20ª jornada, a derrota do Portimonense em Guimarães. Olha, realmente, e concordo com o Armando, se não fosse aquele golo infantil, o Portimonense poderia ter tido um outro resultado, poderia ter feito um 0 positivo. Trouxe a equipa um pouco mais consistente daquilo que se tem visto, pelo menos nos últimos jogos fora, o que abre aqui também excelentes expectativas para a equipa de Paulo Sérgio. Não foi um jogo muito brilhante, nem de um lado nem do outro, pelo menos por aquilo que eu presenciei, mas logicamente a forma como o Portimonense sofreu o golo não pode acontecer, nem com o Portimonense, nem qualquer outra equipa, portanto é mais que óbvio. Mas as indicações que deixou foram bem positivas e, aliás, para não me repetir, volto a dizer que realmente, se não tem sofrido o golo da forma como sofreu, poderia ter trazido outro resultado do estádio Dom Afonso Henriques. Agora, o mais importante é realmente levantar a cabeça e olhar em frente e o Portimonense ter que vencer obrigatoriamente o Marítimo. Não pode fazê-lo senão como fez, aliás, não pode fazer como aconteceu com o Santa Clara, que também poderá-se dizer que é uma daquelas equipas que está ali naquela zona de descida e empatou a 0. Portanto, uma vitória agora em casa frente ao Marítimo é importante, é urgente, é necessária não só para colocar os índices competitivos e anímicos da equipa lá em cima, mas também para dar um outro conforto na tabela classificativa. Portanto, é aquilo que eu espero, é que o Portimonense realmente consiga levar vencido o Marítimo e que consiga dar mais um pulo, se assim posso dizer, na tabela classificativa, mas por aquilo que vi e presenciei frente ao Vitória Guimarães, realmente as expectativas que deixou foram bastante positivas, o que me leva a crer que este Portimonense para o ano vai estar também de pedra e cal na Liga Principal do futebol português. Muito bem, meus amigos, não temos mais tempo, agradeço a vossa presença, esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Boa noite e obrigado.